Ainda era só enfermeira. A risada de Vanessa cortou o salão de festas quando Adriano Falcone atravessou as portas atrás dela. Maya Whitmore sentiu a haste da taça de água ficar escorregadia entre os dedos. Lustres de cristal derramavam luz branca sobre o salão beneficente do Hotel Monte Cristal, refletindo nas taças de champanhe e na prataria polida, enquanto um quarteto de cordas tocava perto do palco, os violinos quase delicados o suficiente para esconder o insulto. Quase. Vanessa Hale estava a 1 metro de distância, num vestido de gala azul marinho justo, por baixo de um jaleco branco de médica que ela tinha jogado sobre um braço como se fosse mais uma credencial. O perfume dela cortava o ar com um cítrico forte, por cima do cheiro morno de café torrado e carne ao ponto. Fala sério, Vanessa continuou, olhando para o uniforme azul marinho de Maya por baixo do casaco preto simples. Depois de todos esses anos, todos aqueles plantões noturnos, toda aquela ambição, ainda é só enfermeira. 2 residentes ao lado dela abaixaram as taças. Alguém perto da mesa dos doadores deu uma risadinha sem graça. Maya pousou a água com cuidado antes que o copo entregasse a pressão da mão. Enfermeira de emergência? Ela disse. Certificada em trauma. O sorriso de Vanessa se alargou. Claro, o tom de sempre ainda estava ali, bem polido para passar por preocupação. Era o mesmo tom que ela usava sempre que Maya escolhia um plantão de 12 horas em vez de um restaurante que Vanessa considerava adequado. Sempre que falava de enfermeiras, como se fossem parte do cenário, girando ao redor dos verdadeiros profissionais. Maya não havia quase 4 anos. Tinha esperança de que o tempo tivesse ensinado moderação a Vanessa. Em vez disso, só tinha dado a ela uma alfaiataria melhor. Sabe, Vanessa disse, virando-se levemente para que os médicos por perto pudessem ouvir. Sempre achei que um dia você ia querer mais para si mesma. O polegar de Maya roçou a correntinha de ouro fina por baixo da gola do uniforme. Escondida contra a pele, sob camadas de algodão, estava a aliança que ela não usava no trabalho. Eu quis exatamente o que escolhi. Os olhos de Vanessa desceram até a mão esquerda vazia dela. Claramente. O quarteto terminou uma música. Aplausos correram pelo salão, mas Maya não bateu palmas. Do outro lado do salão, os curadores do hospital começaram a se virar para a entrada. As conversas foram se abaixando, uma a uma. Um segurança de terno cinza-chumbo apareceu primeiro, depois outro. O clima mudou antes mesmo de o homem aparecer por completo. Adriano Falcone entrou sem pressa. Smoking preto, sem alfinete de gravata, sem brilho desnecessário, cabelo escuro penteado para trás, ombros firmes sob as linhas retas do paletó. Ele não precisava de apresentação. Metade dos doadores da sala conhecia a Falcone Participações como um dos maiores benfeitores particulares do hospital. A outra metade sabia o suficiente sobre Adriano Falcone para evitar perguntar de onde vinha toda aquela influência. Vanessa seguiu a mudança de atenção e se endireitou na hora. Bom, ela murmurou, alisando a mão sobre o vestido. Essa noite pode finalmente ficar interessante. Antes de a história continuar, um pedido rápido e sincero. Se você está gostando dessa trama até aqui, aperta o botão de estrela do hype logo abaixo do vídeo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito e me incentiva a trazer mais histórias como essa para vocês. Agora vamos voltar para o salão do Hotel Monte Cristal. Maya olhou para Adriano uma vez só. Foi só isso. O olhar dele a encontrou em meio a 80 pessoas, entre garçons em movimento e o reflexo dos lustres, e parou ali. Ele viu o uniforme. Viu Vanessa parada perto demais. Viu a expressão que Maya tinha aprendido a usar quando se recusava a dar a qualquer um a satisfação de vê-la reagir. A mandíbula dele travou por um instante. Os dedos de Maya se fecharam na borda da mesa de coquetéis. Não faça isso. Ela não disse em voz alta. Não precisava. 6 meses de casamento tinham ensinado a Adriano a menor linguagem do rosto dela. Vanessa, sem perceber nada daquilo, ergueu o champanhe e entrou direto no caminho dele. Senhor Falcone. A voz dela mudou na hora, mais grave e mais quente. Doutora Vanessa Hale. Cardiologia. Adriano parou. Os olhos foram de Vanessa para Maya e voltaram. Doutora. Vanessa sorriu.
Acho que ainda não fomos apresentados formalmente, embora eu tenha estado envolvida no seu atendimento uma vez. O pulso de Maya bateu forte contra a aliança escondida sob a gola. Aquilo era algo que Vanessa não deveria saber importar naquela noite. Mundo pequeno, Vanessa continuou, e então apontou para Maya com um gesto de desdém casual. E essa é a Maya. A gente se conhecia. Ela é uma das enfermeiras daqui. Adriano olhou para Maya por um longo segundo. Tinha prometido a ela que nunca exporia o casamento deles, a menos que ela escolhesse primeiro. Então não disse nada sobre a aliança sob o uniforme, nada sobre a casa que dividiam, nada sobre as manhãs em que ela roubava o café dele e as noites em que ele ficava acordado esperando o plantão dela terminar. Vanessa confundiu o silêncio dele com indiferença. Ainda trabalhando à beira do leito, aparentemente, ela acrescentou com uma risadinha suave. Tem gente que nunca realmente sai do lugar onde começou. A mão de Adriano desceu devagar da manga do paletó. A sala pareceu de repente mais silenciosa, embora o quarteto tivesse começado outra música. Maya viu o exato momento em que a contenção virou esforço. Então Adriano se virou totalmente para Vanessa. Você sempre fala assim? Ele perguntou. A voz calma o suficiente para fazer a conversa mais próxima morrer. Sobre a mulher que salvou a minha vida. A taça de champanhe de Vanessa parou no meio do caminho até os lábios. Por um segundo, o único som entre eles foi o sussurro das cordas do violino e o tilintar suave dos talheres contra a porcelana nas mesas atrás dela. Salvou a sua vida? Ela repetiu. Adriano não piscou. Sob a luz do lustre, o cetim preto das lapelas dele pegava um fio fino de prata, enquanto Maya ficava alguns passos atrás, com uma mão apoiada no mármore frio da mesa de coquetéis. Foi o que eu disse. Vanessa se recompôs rápido. Sempre conseguia. Os ombros relaxaram e um sorriso profissional voltou tão suave quanto uma máscara deslizando no lugar. Então deve haver alguma confusão. Eu fiz parte da equipe que cuidou do senhor. Eu lembro da minha equipe. O olhar de Adriano passou por ela e foi até Maya. Principalmente dela. Maya atravessou o espaço antes que Vanessa pudesse responder. Os sapatos de sola de borracha quase não faziam barulho no piso polido, mas Adriano notou a aproximação dela na mesma hora. Ela tocou 2 dedos na manga dele. Um gesto minúsculo, um aviso. Senhor Falcone, ela disse com cuidado, mantendo a voz formal. Posso falar com o senhor? As sobrancelhas de Vanessa se ergueram diante da intimidade escondida naquele pedido. Adriano poderia ter encerrado a cena com 4 palavras. Ela é minha esposa. Em vez disso, olhou para a mão de Maya na manga dele e assentiu. Deem licença. Colocou o drink intocado na bandeja de um garçom que passava e a seguiu por uma porta lateral, entrando num corredor de serviço. A música ficou abafada atrás da madeira pesada. Lâmpadas fluorescentes zumbiam no teto. O corredor tinha um leve cheiro de café, desinfetante e pão quente vindo da cozinha do buffet. Nada parecido com o perfume caro e o champanhe do outro lado. Maya continuou andando até chegarem a um nicho vazio ao lado de um carrinho de roupa de cama. Então se virou. Você me prometeu. Adriano parou a 2 metros. Eu cumpri minha promessa. Por pouco. Você queria que eu ficasse ali parado enquanto ela reduzia você ao seu cargo. Eu queria que você não contasse para 80 pessoas que eu sou sua esposa. A mandíbula dele se moveu. São pedidos diferentes. Maya cruzou os braços. O tecido do uniforme farfalhou baixinho sob o casaco. Adriano, ouvindo o próprio primeiro nome, mudou algo no rosto. O chefe da máfia sumiu por meio segundo, deixando só o homem que sabia exatamente por que a aliança em volta do pescoço dela ficava escondida. Passei 12 anos conquistando o direito de entrar naquele hospital e ter as pessoas confiando no meu julgamento. Maya disse, se você anunciar nosso casamento hoje, amanhã eu não sou mais a enfermeira Whitmore. Sou a esposa do Falcone. Toda promoção vira sua. Toda avaliação boa vira medo. Todo médico que me escuta vai se perguntar se está me escutando porque eu tenho razão ou porque tem medo de você. Adriano se aproximou, mas não a tocou. O ar frio do duto de ventilação passava entre os dois. E o que eu devo fazer quando alguém te humilha na minha frente? Confiar que eu sobrevivo a uma frase. Os olhos dele seguraram os dela.
Eu sei que você sobrevive. A voz dele baixou. Isso não significa que eu tenha que gostar de ouvir. O canto da boca de Maya quase se moveu. Quase. Então a porta do salão se abriu atrás deles. Vanessa apareceu, os saltos batendo forte no piso. Desculpa, não queria interromper. Claramente queria. O olhar dela foi de Maya para Adriano, medindo a distância entre os dois. Senhor Falcone, o presidente do hospital está procurando o senhor. Ele que espere. Vanessa hesitou. Claro. Então olhou para Maya. Aliás, Maya, já que estamos relembrando casos antigos hoje, talvez você também devesse ouvir isso. Ela abriu a pasta de couro debaixo do braço e tirou uma cópia de um prontuário médico. Sua admissão de emergência, ela disse a Adriano. Há 2 anos. Reconheci o nome na apresentação dos doadores assim que vi sua foto. Os olhos de Maya caíram sobre a página. Adriano observou a expressão dela mudar. Vanessa bateu no dedo sobre a assinatura do médico, no rodapé. Eu era a residente de cardiologia que assinou suas ordens de estabilização. Ela sorriu. Menor agora, mais afiado. Então, se estamos discutindo quem salvou sua vida, talvez devêssemos ser precisos. Adriano estendeu a mão para o documento, mas Maya segurou o pulso dele. Os dedos dela estavam quentes contra a pele dele. Não. Ele olhou para a mão dela. Maya, não aqui. Ela acabou de reivindicar seu trabalho e eu disse não aqui. Adriano baixou a mão devagar. Vanessa observou ele obedecer, e pela primeira vez naquela noite, o sorriso dela sumiu por completo. Maya soltou o pulso dele e deu um passo atrás. Você me prometeu que minha vida ainda seria minha depois que eu me casasse com você. Os olhos de Adriano ficaram nela. E é. Então deixa eu resolver isso do meu jeito. O silêncio se estendeu sob o zumbido fluorescente. Por fim, Adriano assentiu uma vez. Maya se virou para as portas do salão. Vanessa se afastou, mas Maya parou ao lado dela. Não ergueu a voz. Aproveite a festa, doutora. Vanessa deu uma risada seca. Só isso? Maya empurrou a porta, liberando uma onda de música e luz dourada no corredor. Não. Ela olhou para trás, para Adriano, depois para o prontuário na mão de Vanessa. Amanhã de manhã, vou mostrar exatamente a ele quem o manteve vivo. 2 anos antes, Adriano Falcone chegou ao pronto-socorro de Maya, sem império, sem seguranças, e com o nome de outra pessoa na pulseira do pulso. Às 21h17, o pronto-socorro cheirava a antisséptico, café queimado e o frio metálico do ar-condicionado trabalhando demais. As lâmpadas fluorescentes deixavam tudo pálido. Monitores apitavam atrás das cortinas, enquanto sapatos de sola de borracha rangiam no piso recém-lavado. Maya calçou as luvas azuis, enquanto os paramédicos empurravam um homem para a sala de trauma 4. Homem de 39 anos, encontrado desacordado num estacionamento, disse um dos paramédicos. Pressão 94/60. Dor no peito antes de desmaiar. Sem identificação, só uma carteira de motorista. O nome impresso na ficha era Antônio Falco. Maya mal olhou para o papel. Olhou para ele, cabelo escuro molhado nas têmporas, camisa preta cara, cortada na gola para os eletrodos. Um relógio que valia mais que o salário anual dela, guardado dentro de um saquinho plástico de pertences. Os olhos dele se abriram por um instante enquanto ela conectava o monitor cardíaco. Senhor Falco, o senhor me escuta? O olhar dele encontrou o dela. Mesmo semiconsciente, era firme de um jeito inquietante. Infelizmente. Maya quase sorriu. Bom, sarcasmo quer dizer que seu cérebro está recebendo oxigênio. O monitor deu 3 bips rápidos. Ela olhou para cima. O ritmo se estabilizou antes que qualquer outra pessoa reagisse. A doutora Vanessa Hale entrou momentos depois, ainda residente de cardiologia na época, carregando um tablet e a confiança limpa que Maya lembrava bem demais. Vanessa examinou o primeiro eletrocardiograma, auscultou o peito de Adriano e então pediu medicação e observação. Possível episódio vasovagal complicado por desidratação, ela disse. Repetir eletrocardiograma em 30 minutos. Foi em direção à porta. Maya ficou ao lado da cama. Os dedos de Adriano tinham se fechado com força no lençol. Um suor fino apareceu na testa dele, apesar do ar frio da sala. A pressão está caindo, Maya avisou.
Vanessa deu uma olhada para o monitor. Está dentro da tolerância. Maia conferiu o manguito manualmente. 82 por 54. Adriano virou a cabeça em direção a ela, respirando de forma rasa agora. Alguma coisa está errada, ele disse. Maia pressionou 2 dedos no pulso dele. Rápido, irregular. Então o monitor mudou. Nada dramático, só o suficiente. Uma variação sutil no traçado. Apareceu e sumiu. Maia foi até o carrinho do eletrocardiograma de 12 derivações. Quero outro traçado agora. Vanessa parou na cortina. Eu pedi em 30 minutos. Ele pode não ter 30. A sala ficou em silêncio. Só o monitor e o chiado do oxigênio. A boca de Vanessa se apertou. Enfermeira Whitmore. A pressão dele caiu 12 pontos. O ritmo mudou e a dor no peito está aumentando. Maia já estava colocando eletrodos novos na pele de Adriano. Se eu estiver errada, a senhora perde 5 minutos. O papel sussurrou saindo da máquina. Maia arrancou o traçado e segurou sob a luz forte do teto. Vanessa deu uma olhada. A expressão dela mudou. Chame o médico responsável. Maia já estava se movendo. Apertou o botão de emergência na parede, puxou o carrinho de parada para mais perto, aumentou o oxigênio e chamou a cardiologia. A sala se encheu em segundos. Vozes, rodas rangendo no piso, embalagens sendo rasgadas. As mãos de Adriano, de repente, se fecharam em volta do pulso de Maia. Não vai embora. A voz dele mal chegava acima dos alarmes. Maia olhou para o desconhecido que todos conheciam como Antônio Falco. Estou bem aqui. Você não me conhece. Eu não preciso conhecer. Ela ficou ao lado dele até o médico responsável chegar e a equipe correr com ele para cima. Horas depois, o amanhecer pintou as janelas do hospital de cinza azulado. Maia estava repondo material quando um auxiliar de transporte disse que o paciente do trauma 4 tinha sobrevivido ao tratamento de emergência. Ela o encontrou, depois do nascer do sol, numa sala cardíaca monitorada, acordado sob cobertores brancos finos, o ar com um leve cheiro de soro fisiológico e sabonete de hospital. Adriano se virou quando ela entrou. A enfermeira que ignorou a médica. Maia conferiu o soro dele. A enfermeira que escalou um paciente em piora. Isso soa menos criminoso. Geralmente soa assim no prontuário. A boca dele se moveu de leve. Então ele estudou o crachá dela. Maia Whitmore. Deveria estar descansando. Por que você fez aquilo? Ela olhou para ele. Fiz o quê? Arriscar estar errada. Maia ajustou o cobertor onde tinha se prendido na grade da cama. Porque passar vergonha não me custava nada. Ficar quieta podia custar tudo para você. O olhar de Adriano seguiu as mãos dela. Você não sabia quem eu era. Maia fez uma pausa. Senhor Falco, no meu andar, ninguém é só qualquer coisa. Pela primeira vez, o homem por trás do nome falso não teve resposta. Maia saiu, deixando a porta se fechar suavemente atrás dela. Adriano esperou os passos dela sumirem. Então pegou a pulseira descartável em volta do braço. Antônio Falco. Encarou o nome falso, depois a porta vazia. Quando o chefe de segurança particular dele finalmente entrou, 10 minutos depois, e o chamou baixinho de Sr. Falcone, Adriano deu apenas uma instrução. Descubra quem é Maia Whitmore. Tudo. Adriano olhou para o corredor por onde ela tinha sumido. Não. O polegar dele passou uma vez pela borda da pulseira do hospital. Nada que ela mesma não escolha me contar. 6 meses de casamento depois, Maia ainda usava a aliança de Adriano numa correntinha por baixo do uniforme, e Vanessa não fazia a menor ideia. Às 7h05 da manhã seguinte, os lustres da festa tinham dado lugar às luzes brancas e duras do pronto-socorro do Monte Cristal. Telefones tocavam atrás da recepção de enfermagem, rodas rangiam no piso e o ar carregava a mistura familiar de desinfetante e café amargo. Maia estava numa estação de trabalho revisando um prontuário da madrugada quando um sedã preto parou além da entrada de vidro. Adriano saiu sozinho. Sem smoking agora. Casaco cinza chumbo, camisa preta. O mesmo passo controlado que fazia as pessoas abrirem espaço instintivamente para ele. Maia foi ao encontro dele antes que chegasse à área de tratamento. Você não devia estar aqui. Você disse amanhã de manhã. Eu disse que resolveria amanhã de manhã. É amanhã de manhã. Ela soltou o ar pelo nariz e segurou a manga dele, guiando-o para uma sala de consulta vazia,
antes que 3 residentes o reconhecessem. A porta fechou com um clique. A luz fluorescente fria achatava as paredes pálidas da sala. Em algum lugar além delas, um alarme de monitor soou 2 vezes e parou. Adriano observou Maya puxar a corrente debaixo do uniforme. A aliança dela escorregou para a palma da mão, quente do próprio corpo. "Coloca de novo", ele disse baixinho. Maya olhou para ele. "Isso resolveria seu problema, não o meu. Meu problema é ouvir as pessoas falando da minha esposa como se a profissão dela a diminuísse. E o meu é garantir que respeitem a enfermeira Whitmore, quando Adriano Falcone não está ao lado dela." Os olhos dele desceram para a aliança. 6 meses antes, tinham trocado votos numa cerimônia particular no cartório, só com 2 testemunhas. Maya tinha feito uma condição antes de assinar qualquer coisa. Dentro do Monte Cristal, ela continuaria sendo Maya Whitmore. Nenhuma comitiva de segurança na recepção de enfermagem. Nenhuma doação vinculada ao setor dela. Nenhuma promoção sussurrada. Adriano tinha encarado aquela condição por mais tempo do que a certidão de casamento. Depois assinou. Agora Maya fechou os dedos em volta da aliança. "Você prometeu que minha vida continuaria sendo minha." Adriano deu um passo à frente e dobrou os dedos dela com mais firmeza em volta do anel. "E eu quis dizer isso. Então hoje você segue minhas regras." Um músculo se moveu na mandíbula dele uma vez. Essa pode ser a frase mais perigosa que alguém já me disse. "Você vai sobreviver." Dessa vez a boca dele realmente se curvou. Maya escondeu a aliança de novo sob o uniforme e abriu a porta. "Vamos." Ela o levou até o arquivo médico, onde uma funcionária de compliance do hospital verificou a identidade e a autorização de Adriano antes de acessar o atendimento arquivado. Maya não pediu a Adriano para usar influência. Ficou ao lado dele enquanto a impressora zumbia e páginas mornas deslizavam para a bandeja, uma a uma. Registro de administração de medicação, horários do eletrocardiograma, folhas de evolução de enfermagem, ordens médicas. Adriano pegou a pilha. Maya ficou parada. Algo estava errado. Não uma prova escondida, ainda não, mas algo que ela já sabia por ter vivido aquela noite. A história no papel parecia menor do que a sala que ela lembrava. Antes que pudesse falar, saltos bateram atrás deles. Vanessa estava na porta, vestindo um jaleco branco sobre calças cinzas. Crachá de identificação preso com cuidado na cintura. Eu me perguntei quanto tempo isso ia demorar. Ela carregava a mesma pasta de couro da festa. A expressão de Adriano esfriou. Maya se colocou entre eles antes que ele pudesse responder. "Você disse que esteve envolvida no atendimento dele." "Estive." Vanessa abriu a pasta e colocou uma cópia autenticada do resumo de admissão no balcão. A sessão do médico trazia a assinatura eletrônica dela. Doutora Vanessa Hale, residente de cardiologia. Ordens de estabilização iniciadas às 2h24 da madrugada. Adriano olhou para o horário, depois para Maya. Vanessa notou. Sua enfermeira fez o trabalho dela. Disse que monitorou o senhor. Seguiu ordens. Trabalho importante, com certeza. Mas enfermeiras não fazem o diagnóstico, Sr. Falcone. Não conduzem o cuidado cardíaco. A mão de Maya se achatou no balcão frio. "Quem disse a você que eu fiz o diagnóstico?" Vanessa fez uma pausa, só por uma fração de segundo. Depois sorriu. Parece determinada a receber crédito por alguma coisa. "Não." Maya devolveu o documento de Vanessa deslizando-o de volta. "Estou determinada a garantir que a pessoa certa receba." Vanessa se aproximou. "E você acha que essa pessoa é você?" Adriano se moveu, mas Maya ergueu uma mão sem olhar para ele. Ele parou. Vanessa viu de novo. Um gesto da mulher que ela tinha zombado, e Adriano Falcone obedeceu. Maya se virou para a funcionária de compliance. "Por favor, preserve o prontuário completo exatamente como está agora. Sem emendas, sem lançamentos tardios, sem correções, sem revisão formal." A funcionária assentiu e começou a digitar. O sorriso de Vanessa sumiu. Maya olhou direto para ela. "Você quis precisão." A impressora começou de novo atrás delas. Mecânica e implacável. "Então é exatamente isso que vamos te dar." A primeira coisa que Maya notou não foi o que o prontuário continha, mas o que já não continha mais. A sala de compliance tinha ficado quieta ao redor delas, isolada atrás de vidro fosco,
enquanto o hospital se movia além da porta, em rajadas abafadas de telefones tocando e carrinhos rolando. Uma impressora a laser soprava toner morno na sala fria. Maia estava sob as luzes fluorescentes com o prontuário de 2 anos de Adriano espalhado sobre uma mesa de aço, organizando cada página por horário. 2h17. Chegada, ela disse. O dedo se moveu. 2h20. Primeiro eletrocardiograma. 2h24. Ordens de Vanessa. 2h29. Repetição do eletrocardiograma. Adriano estava do lado oposto, as mangas dobradas uma vez nos pulsos. E Maia tocou o espaço vazio entre 2 páginas numeradas. E minha anotação de escalonamento deveria estar aqui. Vanessa, ainda perto da porta, cruzou os braços. Talvez a senhora se lembre de escrever algo que nunca registrou. Maia ergueu os olhos. Eu documentei antes de você chamar o médico responsável, há 2 anos. Lembro porque você me mandou mudar as palavras. O salto de Vanessa parou de bater. Os olhos de Adriano foram até ela, mas Maia já estava no computador ao lado da funcionária de compliance. A senhora pode checar o histórico de auditoria eletrônico? A funcionária hesitou. Isso exige uma revisão formal de integridade. Maia deslizou a autorização assinada de Adriano pela mesa. Então abriu uma pasta. Vanessa deu um passo à frente. Isso está ficando ridículo. Adriano finalmente se moveu. Um passo silencioso o colocou ao lado de Maia, não na frente dela. Então você não deveria ter nada com que se preocupar. A funcionária digitou vários comandos. As teclas bateram rápido sob os dedos dela. Uma luz azulada refletiu no rosto de Maia, enquanto a atividade arquivada aparecia na tela. Ninguém falou. O sistema de ventilação soprava ar frio sobre os registros de papel, levantando a ponta do resumo assinado de Vanessa várias vezes. Aqui, disse a funcionária. Maia se inclinou mais perto. O log de auditoria mostrava a anotação de enfermagem dela criada às 2h31 da madrugada, horário anterior à entrada do médico responsável no caso. As iniciais dela estavam anexadas. MW. A funcionária rolou a tela, mas a anotação não está na visualização atual do atendimento. A voz de Vanessa ficou mais afiada. Registros migram. Campos corrompem. Continua rolando. Maia pediu. Outra linha apareceu. A anotação arquivada tinha sido acessada na tarde seguinte. Atribuição modificada. Identificação de usuário anexada. A funcionária parou de respirar por um instante. Adriano não precisou perguntar de quem era aquele login. Vanessa Hale. Maia encarou a tela, depois se virou devagar. O rosto de Vanessa tinha perdido o sorriso polido da festa. Eu corrigi o prontuário, ela disse. Você alterou minha autoria. Eu padronizei a documentação depois do caso. Você removeu a anotação que mostrava que eu escalonei a piora dele antes da sua intervenção. Você era uma enfermeira seguindo o protocolo. A mão de Adriano se achatou na mesa de aço com um baque surdo e controlado. Vanessa olhou para ele. Senhor Falcone, medicina é colaborativa. Enfermeiras monitoram pacientes. Médicos tomam decisões. Maia fez o que era empregada para fazer. Maia estendeu a mão pela mesa e fechou a pasta. O som estalou pela sala. Adriano olhou para ela. Conseguia ver a pergunta no rosto dele antes mesmo de ele falar. Permissão. Um telefonema dele poderia colocar executivos do hospital naquela sala antes de o café esfriar. Uma frase poderia transformar o luto de Vanessa em catástrofe. Maia balançou a cabeça. Não, Adriano, não do seu jeito. Vanessa deu uma risada curta. Claro, porque até ela entende como isso parece. Uma enfermeira casada com um dos maiores doadores do hospital, de repente exigindo crédito por tê-lo salvado. A sala mudou. Os olhos de Adriano dispararam para Maia. A funcionária de compliance congelou sobre o teclado. Vanessa franziu a testa. Maia percebeu o que Adriano tinha ouvido. Não a acusação de Vanessa, mas o perigo por trás dela. Se o casamento deles virasse a arma usada para provar que ela tinha razão, Vanessa poderia fazer todo o fato parecer comprado. Adriano meteu a mão no casaco atrás do telefone. Maia segurou a mão dele antes que ele tirasse do bolso. Você prometeu. A voz dele baixou. Ela roubou seu trabalho. Então meu trabalho vai expor ela.
Eu posso acabar com isso hoje. E amanhã todo mundo vai dizer que eu venci porque meu marido os assustou. Vanessa olhou entre os dois, finalmente entendendo que tinha sido arrogante demais para ver na festa. Maya soltou a mão de Adriano e se virou para a funcionária de compliance. Preserve o log de auditoria. Notifique a integridade clínica. Quero uma revisão formal e quero cada conclusão documentada sem o envolvimento do Sr. Falcone. A funcionária assentiu. Maya então encarou Vanessa por cima da mesa de aço fria. Você tinha razão numa coisa. Enfermeiras não têm o direito de reescrever prontuários médicos. Colocou um dedo sobre a impressão de auditoria com o identificador de usuário de Vanessa. Mas médicos também não têm o direito de apagar enfermeiras deles. Os lábios de Vanessa se entreabriram. Maya pegou o crachá e prendeu de volta firme no uniforme. A partir de agora, Adriano não faz nada. Olhou para o marido. Eu provo o que aconteceu naquela noite sozinha. Ao meio-dia, o crachá de Maya não abria mais as portas do pronto-socorro. O leitor piscou vermelho sob a mão dela e a fechadura eletrônica deu um zumbido mecânico seco que soou mais alto do que deveria naquele corredor iluminado. Através do vidro, enfermeiras se moviam entre as salas de tratamento sob os painéis fluorescentes brancos. Telefones tocando por cima do pulso constante dos monitores cardíacos. Maya tentou o crachá mais uma vez. Maya. Ela se virou. A diretora de enfermagem estava ao lado de uma oficial de integridade clínica segurando um envelope lacrado. Com efeito imediato, você está de suspensão administrativa até a revisão. Maya pegou o envelope. O papel parecia rígido e frio contra a palma da mão. Sob que base? A expressão da oficial permaneceu neutra. A doutora Hale apresentou uma queixa formal esta manhã. Acesso não autorizado a informações médicas protegidas de uma ex-paciente, busca inadequada de crédito profissional e um possível conflito envolvendo um grande doador do hospital. Os olhos de Maya atravessaram o vidro até onde ela tinha trabalhado menos de uma hora antes. O paciente autorizou pessoalmente o acesso. Isso vai ser revisado no prontuário alterado, também sob revisão. Passos se aproximaram por trás. Adriano, o casaco preto ainda abotoado da rua, e dois homens de terno escuro, esperando a 6 metros, perto dos elevadores. Ele olhou para o leitor vermelho, o envelope, o crachá de Maya pendurado inútil entre os dedos dela. Quem suspendeu ela? O corredor ficou parado. Maya se colocou direto no caminho dele. Não, Adriano. O olhar dele permaneceu no administrador. Eu fiz uma pergunta e estou respondendo. Maya pressionou o envelope contra o peito dele. Isso é exatamente o que Vanessa quer. Adriano olhou para o papel, depois para ela. Ela te acusa depois de alterar seu trabalho. E eu devo ficar parado aqui? Sim. A palavra pousou entre os dois. Atrás das portas de vidro, alguém empurrava uma maca vazia, as rodas de borracha zumbindo no piso polido. Adriano baixou a voz. Você está me pedindo para assistir tirarem o trabalho que você construiu a vida em torno. Maya desprendeu o crachá. A borda plástica prendeu no bolso do uniforme antes de soltar. Temporariamente. Você não sabe disso. Você também não. Ela colocou o crachá na mão à espera do administrador. Ela mesma. Aquele pequeno gesto parou Adriano mais eficazmente do que qualquer segurança poderia. Maya se virou para os elevadores. Vem comigo. Ele foi atrás. No estacionamento, o ar frio de concreto carregava cheiro de gasolina e água de chuva trazida pelos pneus. O sedã de Adriano esperava sob luzes fracas zumbindo. Ele abriu a porta de trás para Maya, mas ela não entrou. O que ela disse na queixa? Ele perguntou. Maya desdobrou a carta sob a luz forte do teto. Os olhos desceram pela página, então pararam. Ela diz que nosso relacionamento pode ter começado enquanto eu estava sob os cuidados dela. O rosto de Adriano esvaziou. Isso é falso, eu sei. Ela sabe. Provavelmente. Adriano enfiou a mão no casaco. Maya segurou o pulso dele antes que o telefone saísse do bolso. Sem ligações, Adriano. Sem membros do conselho, sem advogados ameaçando o hospital, sem gente do Falcone visitando Vanessa. Os olhos dele endureceram na última frase. Eu não ia ameaçá-la. Você ia fazer um telefonema e 20 pessoas ficariam com medo de te decepcionar. Ela soltou ele. Mesmo resultado. Por vários segundos,
A chuva bateu através de uma grade de ventilação aberta acima deles. Então Adriano meteu a mão num bolso diferente. Está bem. Em vez do telefone, tirou uma pequena carteira de couro, gasta suavemente nos cantos. De trás da carteira de motorista, puxou uma tira de plástico branco desbotada. Maia encarou. Antônio Falco. O nome falso de paciente estava quase ilegível agora. A pulseira do hospital de 2 anos antes. Você guardou isso. Adriano a segurou entre 2 dedos. Na noite em que te conheci, todo mundo ao meu redor se importava com quem eu era. Meus inimigos se importavam. Meus homens se importavam. As pessoas que queriam meu dinheiro se importavam. O polegar dele traçou o código de barras desbotado. Você foi a primeira pessoa em anos que me salvou antes de saber qualquer coisa disso. A mão de Maia fechou devagar em volta da pulseira. Adriano, eu guardei porque sabia que um dia eu poderia esquecer o que era importar sem o nome Falcone. As luzes do estacionamento refletiram na correntinha de ouro fina visível no colo de Maia. Adriano deu um passo atrás. Nenhum comando, nenhuma intervenção. Você me pediu para confiar em você, ele disse. Então eu vou. Maia olhou da pulseira para a carta de suspensão na outra mão. Uma tinha tirado o trabalho dela naquela manhã. A outra lembrava exatamente por que a verdade importava. Dobrou a queixa uma vez e guardou no bolso do casaco. Então devolveu a pulseira a Adriano. Amanhã é a audiência de integridade clínica. O que você precisa de mim? Maia encontrou os olhos dele. Sente naquela sala como o paciente que eu salvei. O elevador tocou atrás deles. Maia apertou o botão de chamada e as portas de aço se abriram. E quando Vanessa tentar transformar isso no seu poder, não me salve. Ela entrou e se virou para encará-lo. Diga a eles exatamente o que aconteceu e deixe eu me salvar sozinha. Às 9h03 da manhã seguinte, Maia colocou sua própria linha do tempo sobre a mesa da audiência antes que qualquer um falasse por ela. A sala de reunião de integridade clínica dava para São Paulo através de janelas altas, ainda marcadas pela chuva do dia anterior. Mas lá dentro, as persianas estavam meio fechadas contra o brilho. O ar-condicionado estava frio o suficiente para arrepiar os braços de Maia. Um gravador digital brilhava em vermelho ao lado de 3 copos de água intocados, e cada movimento de papel soava alto demais contra a mesa escura de madeira. Vanessa sentava do outro lado, de jaleco branco, com uma advogada ao lado. Adriano sentava 2 metros atrás de Maia, exatamente onde ela tinha pedido para ele sentar, nem ao lado, nem na frente. Sem seguranças lá dentro, sem ligações sussurradas, só o paciente que ela conhecera como Antônio Falco, observando em silêncio. A presidente da comissão ajustou os óculos. Senhorita Whitmore, pode prosseguir. Maia se levantou. Não começou pelo prontuário alterado de Vanessa. Começou pelo paciente. Às 2h17 da madrugada, ele chegou hipotenso depois de perder a consciência. Colocou a ficha de admissão da ambulância na mesa de exibição. Às 2h20, o primeiro eletrocardiograma foi feito. Às 2h24, ordens de observação foram registradas. Às 2h27, a pressão dele caiu para 82/54. Vanessa se recostou. Esses números provam monitoramento, não intervenção independente. Maia não olhou para ela. Correto. Colocou outra folha na mesa. Então vamos continuar. O projetor clicou. Um registro de administração de medicação apareceu na parede. Às 2h28, o fluxo de oxigênio foi aumentado. Outro clique. Às 2h29, eu iniciei a repetição do eletrocardiograma de 12 derivações porque o ritmo dele mudou e os sintomas pioraram. Outro. O horário do eletrocardiograma preencheu a tela. Às 2h31, eu escalonei para o médico responsável. A advogada de Vanessa se mexeu. A anotação de enfermagem documentando esse escalonamento está ausente do prontuário atual. Sim, Maia disse, mas as ações clínicas não estão. Foi até o monitor e apontou para a sequência: ajuste de oxigênio, aquisição do eletrocardiograma, movimento do carrinho de parada registrado pelo rastreamento de equipamento, notificação ao médico responsável, resposta da cardiologia, sistemas separados, horários separados. Uma única cadeia contínua. Você pode remover uma frase de um prontuário, Maia disse,
Mas não dá para fazer cada máquina de um pronto-socorro esquecer o que aconteceu. A sala ficou em silêncio, só o ventilador do ar-condicionado. Vanessa empurrou a cadeira para trás. Isso é teatro. Ela realizou tarefas de enfermagem depois que as ordens médicas já estavam em vigor. Maya finalmente a encarou. Sua ordem dizia repetir o eletrocardiograma em 30 minutos. Os lábios de Vanessa se apertaram. Maya apontou para o horário. Eu repeti em 5 porque você estava preocupada. Porque ele estava piorando e eu revisei o traçado. Depois que eu escalonei, a presidente da comissão ergueu uma mão antes que Vanessa pudesse responder. Doutora Hale, deixe ela terminar. Aquela frase mudou a sala. Maya voltou para a cadeira, mas continuou de pé atrás dela. Não estou dizendo que fiz o procedimento que finalmente estabilizou ele. Não fiz. Estou dizendo que reconheci a mudança. Agi dentro do protocolo de enfermagem de emergência e escalonei antes da reavaliação programada. Foi isso que aconteceu. Vanessa se virou para Adriano, como se finalmente tivesse perdido a paciência. Então talvez o paciente devesse resolver isso. Os dedos de Maya se apertaram na cadeira. Vanessa olhou direto para ele. Senhor Falcone, diga a eles quem salvou o senhor. Adriano se levantou. O arrastar da cadeira no chão fez todos olharem para ele. Caminhou para frente sem tocar em Maya e colocou a pulseira desbotada de Antônio Falco ao lado do gravador. E eu lembro da médica que entrou no meu quarto, ele disse. Eu lembro dela saindo. Vanessa ficou imóvel. Eu lembro da minha pressão caindo. Lembro de dizer para Maya que algo estava errado. Lembro dela se movendo antes de qualquer outra pessoa. Os olhos dele encontraram Maya. E lembro de perguntar por que ela arriscava estar errada por uma estranha. A sala pareceu se encolher em volta das próximas palavras dele. Ela me disse que passar vergonha não custaria nada para ela, mas ficar quieta podia me custar tudo. A advogada de Vanessa parou de escrever. Adriano tocou um dedo na pulseira desbotada. Então ela disse algo que eu guardei por 2 anos. A voz dele suavizou sem perder o peso. No meu andar, ninguém é só qualquer coisa. Vanessa olhou dele para Maya e algo novo entrou no rosto dela. Não o reconhecimento da enfermeira que ela tinha zombado, mas o reconhecimento do jeito como Adriano olhava para ela. Isso não é mais sobre medicina, é? Ela disse. O olhar de Adriano não se moveu. Vanessa se levantou de repente. Quem ela é para você? A aliança de Maya descansava sob o uniforme, escondida contra a pele. Adriano tinha prometido não revelar. Cumpriu a promessa. Deu um passo atrás e deixou Maya permanecer no centro da sala. Ela é a razão de eu estar vivo, ele disse. E antes que essa audiência termine, você vai responder por que tentou fazer o prontuário dizer outra coisa. A cadeira de Vanessa bateu na parede quando ela se levantou. Mas dessa vez, ninguém desviou o olhar de Maya. A luz vermelha do gravador queimava firme na mesa de madeira escura. O ventilador do projetor sussurrava sob o ar-condicionado frio e, além das persianas meio fechadas, a luz do sol de São Paulo cintilava nas janelas do hospital. Vanessa apoiou as 2 palmas na mesa. Isso é absurdo. Um bilionário doador lembra com carinho de uma enfermeira e, de repente, estamos reescrevendo a história médica. Os olhos de Adriano endureceram, mas Maya se moveu primeiro. Contornou a cadeira e recolheu os registros com horário, 1 a 1. Ninguém está reescrevendo nada. Colocou o eletrocardiograma ao lado do registro de medicação. Esse era o problema. Vanessa deu uma risada seca. Você quer que todo mundo aqui acredite que você é algum tipo de heroína porque notou uma mudança no monitor? Não. A voz de Maya permaneceu firme. Eu quero que eles acreditem nos horários. A presidente da comissão olhou para a advogada de Vanessa. Ele não encontrava mais os olhos de ninguém. Vanessa se virou para Adriano. E você? Fica aí fingindo que isso é sobre integridade profissional, quando todo mundo pode ver o que está acontecendo. Adriano não disse nada. Maya tinha pedido para ele deixá-la lutar. Ele deixou. Vanessa apontou para Maya. Ela é valiosa para você agora porque se prendeu ao seu nome. Sem você, ela é exatamente o que era quando eu a conheci. A mão de Maya parou sobre os papéis. A voz de Vanessa ficou mais afiada. Uma enfermeira trabalhando plantões de 12 horas, enquanto todo mundo ao redor dela realmente avançava.
Adriano deu um passo. Maia não o parou dessa vez. Cuidado, ele disse. Vanessa encarou de volta. Por quê? Porque sua enfermeira favorita pode ouvir algo desagradável. Adriano chegou até a mesa. A mão dele foi não em direção a Vanessa, mas em direção a Maia. Esperou. Maia olhou para ele, depois para os rostos ao redor da sala. Por 6 meses, ela tinha protegido uma fronteira porque precisava que o trabalho dela continuasse sendo dela. Agora Vanessa tinha transformado aquela privacidade numa arma. Maia levou a mão até a gola do uniforme e puxou a correntinha de ouro fina. A aliança pegou a luz do projetor e brilhou uma vez sobre a mesa escura. A boca de Vanessa se abriu. Maia soltou o fecho da corrente. Adriano estendeu a mão e ela deixou a aliança cair na palma dele. Por um segundo, ele só olhou para ela. Então pegou a mão esquerda de Maia e deslizou o anel no dedo dela. Você continua chamando ela de sua enfermeira, Adriano disse. A voz dele estava baixa, mas até a advogada parou de se mexer. Ela é minha esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto de Vanessa esvaziou sob a luz fluorescente. Os olhos dela caíram sobre a aliança de Maia. Depois subiram devagar até Adriano. Sua esposa. 6 meses. Vanessa deu um passo para trás. Então essa audiência inteira está comprometida. Não, Maia disse. Ela se colocou entre Adriano e a mesa da comissão antes que o nome dele virasse o centro da sala. Nosso casamento é exatamente porque eu insisti que ele não tivesse nenhum papel na revisão. Virou-se para a presidente da comissão. Verifique cada comunicação. Ele não contatou nenhum membro do conselho em meu nome. Não financiou nada relacionado a esse caso. Pediu seu próprio prontuário como paciente e testemunhou sobre o que ele mesmo lembra. A presidente assentiu devagar. Isso pode ser verificado. Vanessa olhou para a advogada dela. Ele fechou a pasta. Vanessa, não. A voz dela quebrou na sala. Ela escondeu isso. Maia a encarou. E eu protegi minha carreira exatamente do que você está fazendo agora. Você se casou com Adriano Falcone e espera que as pessoas acreditem que você é independente. Eu era independente quando o salvei. Vanessa congelou. Maia se aproximou. A aliança dourada agora visível na mão dela. Essa é a parte que você não consegue apagar. Eu não sabia o nome verdadeiro dele. Não sabia do dinheiro dele. Não sabia o que sussurravam sobre ele. Era um paciente com a pressão caindo e eu fiz meu trabalho. O olhar de Adriano permaneceu em Maia. Não possessivo, não dominador, simplesmente presente. Os ombros de Vanessa se travaram. Então o que acontece agora? Seu marido acaba com minha carreira. Maia olhou para o log de auditoria, depois o empurrou até a presidente da comissão, em vez de entregar a Adriano. Não. O papel deslizou pela madeira polida e parou sob a luz vermelha do gravador. A integridade clínica decide o que acontece com sua carreira. Vanessa a encarou. Maia tirou o crachá suspenso da bolsa e colocou ao lado do registro de auditoria. Eu não quero vingança. Quero o prontuário corrigido, minha suspensão revisada e cada alteração formalmente investigada. A presidente da comissão reuniu os documentos. Doutora Hale, a senhora está sendo colocada em licença administrativa com efeito imediato enquanto a investigação de integridade prossegue. A mão de Vanessa se apertou nas costas da cadeira. No dia anterior, ela tinha rido de Maia num salão de festas porque acreditava que um cargo dizia a ela qual mulher tinha o poder. Agora, a segurança esperava do lado de fora para Vanessa, enquanto Maia ficava de uniforme azul, com a aliança de Adriano Falcone finalmente visível na mão. Maia abriu a porta da sala de audiência ela mesma. Você queria que todo mundo soubesse onde eu fui parar, ela disse. Vanessa parou ao lado dela. Maia segurou o olhar dela. Agora eles sabem.